Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos dar início a mais uma Escola Bíblica Dominical. Esse domingo, dia 14 de junho de 2020. Estamos aqui agora com aula presente e aula online. Amém? Como também vamos ter o culto presencial e o culto online. Tá? E nesse dia de hoje nós vamos com a lição de número 11, que tem como título o atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Eu quero, antes de tudo, convidar os irmãos que estão presentes a se colocarem de pé. Nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia que o Senhor tem nos sustentado. Eu quero desde já dizer aos irmãos que esse Deus que nós servimos, Ele nos sustenta no dia da bonança, mas também nos sustenta no dia da aflição. Ele é um Deus presente em todos os momentos das nossas vidas. Então, os que estão presentes, os que estão online, os que estão nos assistindo de casa, através do seu aparelho de celular, através da sua TV, do seu notebook, o modo que você está assistindo, saiba que o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da igreja, Ele é o Deus que sustenta todos com a sua mão forte e com a sua mão poderosa. Então vamos orar nessa noite e agradecer a Ele por mais este momento que Ele nos concedeu de estar na sua casa, de estar o adorando em nome de Jesus. Senhor Deus, graça nós te damos, te glorificamos mais uma vez e te pedimos, ó Pai, continua conosco, abençoa essa escola bíblica dominical como o Senhor tem feito durante todos os anos. Todos os domingos que nós estamos aqui, o Senhor está com a sua mão estendida diante deste lugar para abençoar as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua vontade, o Teu querer, e que neste momento essa escola bíblica dominical venha glorificar o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui para aprender, mas estamos aqui também para cultuar o Senhor. Por isso, ó Deus, recebe o nosso culto de gratidão, o nosso culto de ensinamento, o nosso culto de aprendizagem. Obrigado, Senhor, por todos que estão assistindo. Abençoa os irmãos que estão em casa, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos, suprindo todas as necessidades dos Teus filhos. Os que estão presentes, Senhor, que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre cada um. E os que estão a caminho da Tua casa, que o Senhor guarde, acampe os Teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem tomar os vossos assentos. Como eu já disse, a lição de número 11, os atributos da unidade da fé, que são humildade, mansidão e longanimidade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, ele vai descrever a respeito desses três pilares que contribuem para a unidade da igreja de Cristo. A palavra de Deus, aqueles que têm revista, acompanhem aí Efésios capítulo 4 na leitura bíblica, e os que não têm revista podem abrir as vossas Bíblias na carta aos Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos ler a palavra de Deus, né? E depois Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Efésios 4:1 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação como que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1, do versículo 9 ao versículo 12,
o apóstolo vai dizer assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroboradores em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém, queridos? O texto áureo de hoje se encontra na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, que nós lemos agora, que diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Ou seja, o apóstolo já está nos direcionando para que nós possamos andar como é digno diante da vocação que nós fomos chamados. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele coloca os 3 pilares, né? Humildade, longanimidade e mansidão, para que, através desses 3 pilares, nós possamos ter uma vida digna diante do Senhor e uma unidade na igreja. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios daquela época, e a palavra de Deus vem nos alertar nos dias de hoje, que nós devemos ter esses 3 pontos. Nós devemos ser humildes, e a palavra humilde aqui não deve ser aquela pessoa que só vive se humilhando. Humildade não quer dizer humilhação. Você ser humilde não quer dizer que você vai ser humilhado. Ou a pessoa que quer ter este prazer na sua vida de ser uma pessoa humilde não significa que ele deve ser humilhado por todos. Humildade não significa humilhação. Às vezes as pessoas confundem a pessoa ser humilde e a pessoa querer humilhá-la por causa disso, né? Mansidão. A mansidão também é um atributo que nós devemos ter diante dos nossos irmãos, diante da sociedade. E esse daí é um dos frutos do Espírito Santo, né? É uma parte do fruto, a mansidão. Então o crente ele só consegue ter mansidão através do Espírito Santo de Deus. Quem já conheceu aquele crente que no mundo matava, brigava, batia, e hoje ele continua a mesma coisa? Está faltando alguma coisa nele, irmão. Crente que quer bater em todo mundo, crente que quer brigar com todo mundo, o irmão que quer se eu pegar aquela irmã eu vou descer da cruz, se eu pegar aquele irmão eu vou descer da cruz. Meu querido, está faltando um atributo aí na sua vida. Está faltando um fruto aí do Espírito Santo que é chamado mansidão. E a longanimidade. Longanimidade é um dos frutos, né? Se nós vamos pegar aí da parte do fruto aí do Espírito Santo, que é um dos mais difíceis de nós termos. Pessoa ser longânima, pessoa aguardar. E hoje na lição nós vamos aprender um pouco sobre isso. Tá? O primeiro tópico: para haver unidade é preciso humildade. O apóstolo Paulo, é claro, ele vai nos trazer aí, né, um exemplo de humildade. Mas o maior exemplo que nós podemos pegar na palavra de Deus a respeito de humildade, nós podemos citar vários homens que foram humildes, né? Há um leque aí de homens humildes diante da presença do Senhor, mas o nosso maior exemplo é o próprio Jesus Cristo. Cristo, quando esteve na terra, ele se portou com humildade em todos os momentos da sua vida, né? Então a humildade é uma virtude imprescindível
para o fortalecimento da comunidade cristã. Uma igreja que não existe irmãos humildes é uma igreja desunida. Uma igreja onde não existe humildade é uma igreja que existe conflito direto. Se você for numa igreja, ou conhece uma igreja, ou já passou por uma igreja, aonde os irmãos, vão colocar no linguajar popular, são todos os irmãos de nariz em pé. E eu já ouvi, às vezes, até pessoas falar: Fabiano, você está em qual igreja? Né? Quando eu saí da igreja que eu estava, há 3 anos e poucos atrás, 3 anos e meio, vai fazer que eu estou em Nova América. Falei: rapaz, eu estou reunindo lá na Assembleia de Deus Nova América. E as pessoas passam muitas das vezes aqui na frente e vê a quantidade de carro, porque nós não temos estacionamento, então os carros ficam parados na frente da igreja, e é uma igreja, né? Nós estamos situados num lugar meio deserto, entre aspas, então a maioria dos irmãos vem para a igreja de carro, claro, aqueles que podem. Aí as pessoas falam: rapaz, aquela igreja sua lá só tem crente metido, eu passo lá, os irmãos só com a roupa terno fino. As pessoas não conhecem a fundo, não conhecem, né, as vidas dos irmãos, então eles acham que aqui é uma igreja que não tem pessoas humildes. É claro que aqui nós pegamos a irmão Ezequiel, evangelista Robson, pastor Denizar, pessoas que são no alto escalão da sociedade financeiramente, pessoas que, né, estão aí na Ilha do Boi, na Ilha do Frade, passeando no final de semana com a família, né? Mas, brincadeira, mas graças a Deus nós estamos numa igreja onde as pessoas aqui têm e praticam a humildade, né? Nós vemos pessoas que têm aqui, que nós vemos pessoas que são humildes, né? Então as pessoas passam, olham e já falaram comigo, falaram: nossa, aquela igreja sua ali, eu não vou lá não. Por quê? Ah, porque lá tem que ter uma roupa. Mas, irmão, não tem nada disso não. Se você conhecer os irmãos de lá, se você conhecer o nosso pastor, você vai ver que são pessoas humildes, né? A gente se arruma, vem bem arrumado, mas não é que ninguém aqui não tem soberba, né? Então Jesus Cristo, ele deixou isso para nós. E nós conhecemos várias igrejas, eu conheço amigos meus que são de outras igrejas e falam: rapaz, a sua igreja é uma igreja que abraça as pessoas, a igreja que participa, faz churrasco na rua, né? Quando nós estávamos podendo, e saudade, né? E nós estamos aí de confraternizar com os irmãos aí na rua, na lateral da igreja aí, fazer churrasco nas casas dos irmãos aí, participar. Nós não estamos podendo fazer isso agora, mas pessoas que falam: rapaz, lá na minha igreja o pessoal não é assim não, lá acabou o culto, cada um para o seu canto, as pessoas entram na igreja e não cumprimentam. Por quê? Porque é uma divisão social, econômica, racial. Infelizmente é isso dentro da igreja. E quando a igreja chega a esse patamar, irmãos, é muito difícil de ter uma união na igreja. É muito difícil de ter comunhão entre os irmãos. Mas Cristo veio para mostrar que ele, através da vida dele, ele não precisava, mas ele trouxe humildade. Tá? O modo de viver, o modo digno de viver do cristão, né? Efésios 4:1, andem de modo digno da vocação. Pressupõe, né? Se pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade com que ele tem com Deus e com os irmãos. Então, se nós não tivermos unidade, qual é a comunhão que nós temos com Deus, né? O próprio Jesus disse: olha, como você pode amar Deus, que é Espírito, se você não ama o seu irmão? Como você pode se humilhar diante do Senhor, se você não consegue se humilhar diante do seu irmão, né? Então, a palavra de Deus, Jesus, ele veio justamente ensinar isso, né? A fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo apresenta 3 virtudes, né, que nós falamos, que é a humildade, mansidão e longanimidade. E na vida de Cristo, a humildade aparece como virtude. Jesus, ele lavou o pé dos discípulos. Ele precisava lavar os pés dos discípulos? Não, mas Jesus lavou. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses, o apóstolo Paulo vai descrever dizendo: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ou seja, Cristo deixou a sua glória, veio em forma de homem, aniquilou-se em ser igual a Deus, porque ele era e é igual ao Pai. Tanto é que quando ele vai falar, ele diz: olha, se você me ver, você vai ver ao Pai, se você ver ao Pai, você vai ver a mim.
porque o que o Pai faz é o que eu faço, o que o Pai ordenou é o que eu estou fazendo, né? Mas ele não teve por usurpação, não teve por vontade própria ser igual a Deus. Mas antes ele tomou forma de servo, né? Então isso daí já é uma verdadeira forma de se humilhar. Então Cristo, ele em todo o seu ministério, ele foi humilde diante dos seus discípulos, diante da sociedade, diante de todos aqueles que estavam ao seu redor, né? A verdadeira humildade, ela coopera para a harmonia dos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo, né? 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também fala a respeito disso. E a humildade, ela é produzida pelo Espírito Santo que habita no crente. Sem o Espírito Santo, queridos, nós não podemos fazer nada. O Espírito Santo é aquele que produz em nós todas as virtudes de Deus. Se você encontrar um cristão, você encontrar um crente, um irmão ou uma irmã, que ele fala que por si próprio ele tem dons e características de Deus, você pode adverti-lo, dizendo: querido, nós não conseguimos produzir nada a não ser através do Espírito Santo. É por isso que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele adentra em nossa vida, ele limpa aquela casa velha, impura, cheia de sujeira, para ele poder habitar ali dentro. Ou seja, ele tira tudo aquilo que você tinha que não prestava, ele faz uma limpeza, ele habita ali, agora ele é templo, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, ou seja, lugar de habitação. Se o Espírito é santo, ou seja, se ele é separado do pecado, ele não vai habitar num lugar onde há impureza. Então ele vai fazer o quê? Ele vai tirar toda a impureza, vai habitar ali dentro e ele vai começar a produzir virtudes na vida daquela pessoa. Ou seja, se você que era um camarada que arrumava confusão e você hoje não arruma mais, graças ao Espírito Santo de Deus. Se você era aquela pessoa soberba e hoje você é uma pessoa humilde, graças ao Espírito Santo de Deus. Se você era uma pessoa amarga, mas hoje você é uma pessoa amável, graças ao Espírito Santo de Deus. É claro que algumas virtudes o Espírito Santo de Deus vai aproveitar. Porque essa pessoa já é amável lá no mundo e ele vem para a igreja, o Espírito vai... Agora, se for tudo que for ruim, meu querido, ele tirou. Tá? Então, as virtudes da humildade, a virtude da humildade, ela é produzida no crente através da obra do Espírito Santo de Deus. Tá? Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Tá? Eu hoje participo aqui da Igreja de Assembleia de Deus Nova América, mas eu já passei por outros ministérios, né? Evangelista Ezequiel, e eu já tive relatos, né, em outros ministérios de pessoas que foram viajar, né? Eu tenho um ex-pastor meu que ele viajou, ele é advogado, e ele falou: rapaz, eu fui para Brasília, cheguei lá, eu visitei uma igreja de outro ministério, e cheguei naquela igreja, o presidente do Supremo Tribunal, da onde eu estava naquela época, não sei se é do Supremo Tribunal, ou é um camarada lá de alto escalão lá dentro do Tribunal de Justiça lá de Brasília, e ele era dessa igreja. E eu fui visitar a igreja com ele, que ele me convidou, e quando eu cheguei lá, ele falou: olha, você pode ficar à vontade, porque hoje eu estou na escala de limpar os banheiros. Aí ele falou assim: rapaz, eu nunca vi um negócio desse na vida, e aqui na nossa igreja não tem isso. O camarada, né, no seu exercício secular, onde ele passa, todo mundo o serve, mas lá na igreja a escala dele naquele dia era de limpar os banheiros. E o cara estava fazendo aquilo com alegria. O seu coração estava alegre em prestar um serviço de limpar banheiro no dia do culto. Você acha que o camarada, imagina o dízimo do camarada desse, imagina a posição social que o camarada tem. Você acha que em algumas igrejas, se você chegar para uma pessoa dessa e falar: rapaz, hoje você vai ficar na escala ali para você poder limpar os banheiros. Rapaz, você está doido? Rapaz, eu estou de terno aqui, meu terno é R$1.000 e poucos, meu sapato aqui de cromo alemão, não posso fazer isso. Vou sujar a mão com coisa de banheiro? Não. Mas a humildade nos traz isso, a cooperar com a obra sem medir esforços. Ou seja, as pessoas que têm o fruto, que têm a parcela do fruto do Espírito Santo de humildade,
ele vai fazer o quê? Ele vai se portar com simplicidade e cooperar com a unidade da igreja. Não, uma pessoa que é humilde, não importa onde você o convocar para trabalhar, ele vai, com humildade. Agora, a pessoa soberba, se você falar, querido, hoje você, né, até o pastor às vezes bate muito nisso, hoje você vai pegar o microfone e você vai pregar, o cara fica todo feliz. Mas se você falar com ele, ó, hoje você vai pegar os folhetos e você e o irmão tal, você vai sair aí no sábado aí para entregar. Aí o camarada já murcha. Por quê? Porque não tem humildade. O camarada tem soberba, aquele que só quer se aparecer. Então, a humildade, ela nos traz o quê? Ela nos traz para cooperar e manter a unidade da igreja. O segundo ponto, para haver unidade, é preciso mansidão. Mansidão é outro ponto a qual nós vamos ver que também é um fruto do Espírito, né? A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Uma pessoa mansa, ela é sempre uma pessoa terna, uma pessoa gentil, uma pessoa cortês e uma pessoa paciente. Dificilmente uma pessoa que tem mansidão, você vai ver ela irada, você vai ver ela fazendo grosserias, você vai ver ela sendo descortês com uma pessoa, a pessoa às vezes passa, dá a paz do Senhor e a pessoa vira as costas, a pessoa ignora. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa que produz a mansidão na sua vida fazer isso. A virtude da mansidão, ela produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz e conciliação na igreja local. Nós costumamos dizer que a pessoa que ela tem mansidão, ela é um pacificador. Aonde tem uma guerra, aonde tem uma tribulação, aonde tem um problema, ela chega ali para trazer uma pacificação. Uma pessoa mansa, né? Nós temos aqui, eu sempre costumo dizer que o nosso líder de obreiros, ele nem está presente aqui, deve estar chegando, o presbítero Alaí. Ele é uma pessoa que tem uma virtude de mansidão tremenda. Você vai falar com ele, se você estiver meio cansado, é perigoso você até cochilar. Eu até brinco, porque eu sou amigo íntimo dele. Fala lá, aí, quando eu estiver com sono, você não conversa comigo não, que é perigoso eu dormir um pouquinho. Mas é uma pessoa que você vai conversar com ele, ele te traz uma mansidão, ele te traz uma calma, porque é uma pessoa que tem essa virtude. É uma pessoa tranquila, uma pessoa pacificadora. Você não vai ver dificilmente você vai ver o presbítero Alaí, ele irado com alguma coisa. Às vezes ele está irado, mas ele guarda aquilo para ele. Por quê? Porque é uma virtude dele, né? Essa mansidão nele produz, né, a capacidade dele gerir os conflitos. Às vezes está caindo as coisas, ele vai guardando para ele e ele vai conversando. Então o crente, o cristão que tem essa virtude da mansidão, ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de produzir nele, né, esses benefícios que traz realmente esse benefício para a igreja local, para a igreja, para os irmãos, né, de promover a paz, a conciliação na igreja local. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Jesus próprio disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, né, se o próprio Jesus diz que ele é manso e humilde, então nós temos que aprender justamente dele. Se existe um exemplo na nossa vida para aprendermos, é o próprio Cristo. Por isso que ele é chamado de mestre. O aluno sempre vai procurar o mestre para aprender as coisas certas, né? Se a pessoa quer aprender uma língua estrangeira, ele vai procurar um mestre naquela língua. Se a pessoa quer aprender uma arte marcial, ele vai procurar um mestre em artes marciais. Se ele quer aprender qualquer coisa que uma pessoa quer aprender, ele tem que procurar um mestre apto a ensinar aquilo. Então, se você quer ser um cristão, querido, procure os exemplos de Cristo.
porque eu tenho uma certeza absoluta que você não vai se frustrar com este mestre, né? Nós temos exemplos magníficos, nós temos pessoas que nós nos espelhamos nelas, né? Nós temos o nosso pastor aqui na igreja, que ele tem virtudes que nós temos que se espelhar nele, né? Sinceridade, franqueza, caráter, são virtudes que o nosso pastor, o pastor Marcos, ele traz com ele. Como nós temos diversos irmãos aqui na igreja, que tem virtudes que você se espelha. Mas, se você quer se firmar na rocha, com certeza, todas essas pessoas que nós nos espelhamos nela, elas se espelharam em Cristo. Ou espelharam em outras pessoas que se espelharam em Cristo. Até o apóstolo Paulo vai dizer, né? Sejais meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Para você imitar o que Paulo fazia, você tem que ter a certeza que ele disse, olha, você pode fazer o que eu faço, porque eu imitei a Cristo. Então, se uma pessoa pratica algo que Cristo não praticou, não imite ele. Agora, se a pessoa pratica algo que Cristo recomendou ou praticou, você pode imitar, querido. Porque existem, nessa caminhada minha, né, de 15 anos que eu estou no Evangelho, depois que eu retornei para o caminho do Senhor, eu vejo várias pessoas e conheço várias pessoas, tem aqui meu amigo evangelista Leandro Cristo aí, né, que começou com a gente, várias pessoas que começaram conosco que estão parados, né, irmão? Por quê? Algum deles se espelharam num homem. E no decorrer da sua caminhada se decepcionaram. Porque eu sou falho, os irmãos são falhos, os pastores são falhos. Então, se você quer um exemplo para você seguir e se espelhar, siga Cristo. Com certeza, com Ele você nunca vai se decepcionar. Porque Cristo nunca falhou e nunca falhará. Ele é o exemplo maior para a nossa vida. Então, Cristo está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você quer aprender mansidão? Vá lá, pega os 4 evangelhos, comece a estudar, comece a ler, comece a olhar os pontos e as atitudes que Cristo tomou em todas as situações que ele passou. Porque a pessoa fala assim, eu estou vivendo um momento de traição. Eu fui traído por meu melhor amigo, pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu irmão. Mas eu vou me espelhar naquele irmão lá, eu vou ver qual a atitude que ele tomou. Pegue lá, querido. Vá lá no Getsemane. Veja qual foi a atitude que Cristo tomou quando Judas o traiu. Quando Pedro negou. Quando os discípulos o abandonaram. Mas eu vou tomar uma atitude porque eu estou aqui sentando na roda dos pecadores, no meu serviço só tem gente ímpia, o que eu vou fazer? Vai lá, procure nos evangelhos. O que Cristo fazia quando estava em meio aos pecadores? Em meio aos gentios, em meio aos ímpios. Procure sempre o exemplo de Cristo. Navegue na palavra de Deus. Vê as atitudes que Cristo tomava naqueles momentos que ele estava passando. Porque com certeza todas as suas dificuldades e os momentos que você passa na vida, Cristo também passou. Mas Cristo, Jesus era Deus. Sim, mas ele estava ali no momento de vivendo como 100% homem. Ele passou agonia, ele passou fome, ele passou sede, ele teve fome. Ele teve um momento de pedir para tirar as coisas da frente dele, para tirar a luta dele. Todos os momentos Cristo passou, todas as aflições, passou por momentos alegres, passou por momentos de ira, mas todos os momentos ele deixou um exemplo de como nós devemos nos portar, com humildade e com mansidão. Tá? Então, no dia de hoje, deixo uma dica para você, e para mim também. Está passando por uma dificuldade, está passando por um momento que você não sabe qual atitude tomar? Pegue lá Mateus, Marcos, Lucas, João, vai folheando, vai lendo, vai estudando e vai vendo os momentos em que Cristo estava passando aquilo, qual foi a atitude que ele tomou. Com certeza, se você for um exemplo e imitar aquilo que Cristo fez naquele dia, naquele momento, com certeza o Espírito Santo vai te ajudar e você vai passar por aquele momento com sucesso.
tendo uma vida cristã e firmado, porque você vai passar aquele momento e vai continuar sendo cristão, sendo crente e acreditando que Deus é na sua vida, tá? A mansidão é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, né? Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o 23, ele vai trazer os frutos do Espírito, né? Que são 9. E nós vamos ver que às vezes nós falamos, né? Nós aprendemos e falamos tão rápido, nós falamos que são frutos do Espírito, mas na realidade não são frutos, é somente um fruto, é chamado de fruto do Espírito. E esse fruto existe em 9 aspectos, né? Então são caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essas características, esses aspectos fazem parte do fruto do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele produz um fruto na nossa vida. É como se você pegar, vamos colocar aí uma mexerica, uma tangerina. Você vai ver que ela tem vários aspectos. Ela tem casca, ela tem semente, ela tem bagaço, ela tem o sumo, ela tem, né, o caule, ela tem uma folha que fica nela ali, agarrado. Ou seja, existem vários aspectos naquele único fruto. Ela não, se você tirar a casca da mexerica e você der para uma pessoa, ela não vai mudar o nome. Ela vai continuar sendo a mexerica. Se você tirar a semente, ela vai continuar sendo a mexerica. Ou seja, tudo faz parte. O fruto do Espírito é assim. Você tem que ter no fruto amor, ou seja, caridade, o gozo, a paz, a longanimidade. Então, uma pessoa que diz que tem o fruto do Espírito e lhe falta paz, ele tem que orar a Deus que está faltando algo no fruto. Senhor, eu quero o fruto por completo. Por que você não chega num mercado, numa mercearia, né? E vai, ou num pé de mexerica, numa tangerina, você vai chegar lá, você vai encontrar uma tangerina sem casca. Ou às vezes só com casca, sem os gomos dentro. É difícil, então está faltando alguma coisa, está incompleta. Assim é o fruto do Espírito, tá? E as obras da carne, sendo contrário, né, do fruto do Espírito, que são o adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, homicídios, bebedices. Esses são os frutos, as obras da carne, que há uma luta constante com o fruto do Espírito, tá? Então a mansidão, ela é um estado que deriva a humildade. Uma pessoa mansa, ele sempre vai trazer no seu coração também, sendo humilde. Para haver unidade, grandes exemplos de mansidão são Moisés e Jesus. Jesus nós já falamos, e Moisés ele foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra, né? Naquela época, ele foi conhecido naquela época como o homem mais manso que havia sobre a terra, né? Em Números capítulo 12, versículo 13, vai falar a respeito disso, né? É claro que nos momentos que havia de ser enérgico, Moisés está falando, o irmão Fabiano está falando que Moisés era o homem mais manso, mas ele desceu lá do monte, quebrou as tábuas e falou, quem está comigo, quem não está comigo, passa a espada. Matou o povo que estava adorando os bezerros, né? Outrora ele chegou lá e bateu, Deus mandou ele falar com a rocha, ele bateu na rocha para sair água. Aí falar, mas um homem desse era manso? Mas naquela época foi considerado o homem mais manso que havia em toda a terra. Por quê? Porque era uma virtude que havia nele. Tanto é que antes dele descer e quebrar as tábuas, Deus fala que, olha, eu vou destruir esse povo todo. O povo está lá embaixo adorando bezerro. E de você eu vou fazer um novo povo. Fala, Senhor, faz o seguinte, não faz isso não. Não os egípcios vão falar que o Senhor tirou o povo de lá do Egito para poder matar aqui no deserto. Risca o meu nome desse livro aí e é melhor. Então quer dizer, havia mansidão no seu coração, né? E Jesus manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado, nós já falamos. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude, elas são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Você vai ver que existem pessoas que são perseguidas, né? Mas mesmo assim elas continuam perseverando, tá? Elas não revidam os maltratos sofridos,
né? Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa é tão humilhada na igreja e não fala nada. A pessoa ela pode ser humilhada, mas a humildade do seu coração não deixa que ela revide isso com outro maltrato, né? A pessoa ora, eu sempre aprendi isso. A pessoa está te maltratando, está falando mal de você, ora para Deus. Tinha um problema lá onde eu morava, na outra casa, morei uma época lá, e tinha um vizinho lá que era atribulado. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou orar para Deus me dar uma casa. Mas só que Deus orava 6 meses, 1 ano, nada. Aí um dia o irmão falou comigo, rapaz, ora para Deus abençoar ele. Rapaz, eu falei, eu vou fazer isso então. Eu orei, Deus prospera na vida dele. Ele conseguiu comprar uma casa lá em Vila Betânia. Foi lá para Viana, graças a Deus. Parou de encher a paciência. Não tive que arrumar problema. As pessoas que têm a verdadeira mansidão, elas não se apressam a emitir juízo. Pessoa com mansidão na sua vida, ela não, apressadamente, ela não fala a respeito, não declara a respeito do juízo sobre outra pessoa, né? Ela não se apressa a fazer isso, a emitir o juízo sobre outras coisas. Não cedem a provocações, nem dão espaço para ressentimentos, né? Pessoa, ela não, como eu falei aqui a respeito da pessoa que atribula a outra, ela não vai ceder à provocação. Às vezes a pessoa, você chega, você fala assim, nossa, gravata do Leandro hoje está meia rosa, meia azul, essa gravata aí não sei não. A pessoa, vai, toma conta da sua vida, rapaz. Automaticamente ela já retribui aquilo que a pessoa está falando, né? Então, ela não dá espaço para isso. E ela também não guarda ressentimento no seu coração, né? A pessoa, às vezes, você quer ver uma coisa que muito acontece, é a pessoa, ou eu chego aqui, Leandro vem e me ofende, ou fala alguma coisa de mim, aí a pessoa não tem mansidão, ela guarda aquele ressentimento. Aí passa um tempo, a pessoa às vezes até pede perdão, mas a pessoa não conversa mais porque a pessoa fica com medo da outra pessoa pegar e guardou aquele ressentimento e não querer conversar. A pessoa que tem o dom, né, a característica do fruto de mansidão, ela não guarda ressentimento. A pessoa às vezes falou, fez alguma coisa, uma pessoa vai lá, ô meu querido, Pai do Senhor, né? Isso daí não é com ironia e nem com fingidez, é de coração sincero. A pessoa que tem a característica da mansidão, ela faz isso. E a verdadeira mansidão, essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Às vezes você vê a pessoa sendo humilhada, as pessoas falando mal, a pessoa passando por um certo ponto, e a pessoa fala assim, aquela ali é uma pessoa fraca, ela nunca revida. Mas não é isso, tá? É pelo contrário, indica que a pessoa tem um seguro controle emocional, ou seja, a pessoa está ali se controlando, está ali segurando, né? Como se diz aí, nós está segurando as ondas para não retribuir aquilo que foi lhe concedido. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio, né? A mansidão, ela nos traz um domínio próprio sobre a nossa vida. E a mansidão também, ela pressupõe conciliação. A pessoa que é mansa, ela sempre vai se conciliar. Ela coloca uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. A pessoa transmite a ideia de pacificação. Nós já falamos, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Os mansos, eles são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Você quer ver? Esses tempos atrás eu vi até uma charge no WhatsApp que tinha um monte de palito de fósforo e o primeiro começou a queimar, queimou o segundo, queimou o terceiro, aí tiraram o palito do meio e ele não continuou a incendiar os outros palitos. A pessoa que tem mansidão, ela faz isso. Eu chego aqui para a Rose e falo, Rose, se você soubesse que eu estou sabendo, no meio dessa pandemia, tia Regi estava lá no sítio com o pastor, menina, você nem sabe. Aí inventa uma conversa. Aí a Rose chega ali para a Érica do Leandro,
Érica, se você soubesse que o Fabiano falou, menina, você está sabendo a tia Regla no sítio? Aí a Érica vai para a Andressa, que tem uma mansidão já natural. Aleluias. Fala, Andressa, se você soubesse, querida, eu nem quero saber. Se você sabe, morre aí com você. Pronto, acabou. A pessoa que tem mansidão, ela faz isso. Ela pacifica conflitos. Rapaz, você viu o irmão quebrando o pau? Ô, querido, estava quebrando o pau. Vamos lá para nós apaziguar, porque irmão não pode brigar. Nossa, a irmã estava... Vamos lá conversar com ela, porque não pode fazer isso. A pessoa que ela tem mansidão, ela é pacificadora. Ela termina o conflito. E quando acaba esse conflito, o que acontece? Unidade. Então, mansidão traz unidade para a igreja. Nós precisamos de crente com essa característica do Espírito. Mansidão. Humildade. Crente humilde, crente manso, traz unidade dentro da casa do Senhor. Aquele conflito que está sendo gerado, ele vai ser extinguido. E quando ele é extinguido, o que acontece? Há uma harmonia. Se não tem conflito, há paz. Se há paz, há bonança. Se há bonança, há alegria. Se há alegria, há glorificação do nome do Senhor dentro da casa dele. Como é que Deus vai agir numa casa onde está tudo subdividido? Aí tem um conflito. Os músicos com a equipe do louvor. E Deus vai agir em meio ao louvor. Não, Deus habita em meu louvor, querido. Deus habita em meu louvor onde há harmonia. Onde o nome dele está sendo glorificado. A palavra de Deus diz que quando Salomão foi inaugurar o templo, quando os levitas começaram a cantar, mas havia uma harmonia entre os levitas, havia uma harmonia entre aqueles que construíram o templo, havia uma harmonia naquele que estava inaugurando o templo. A Bíblia diz que a Shekinah do Senhor entrou no templo e a casa foi cheia e nem os sacerdotes conseguiam ficar de pé. Mas se a equipe do louvor está com guerra com os músicos, aí você vai me dizer que você vem na igreja e Deus habita em meus louvores? Não. Deus pode habitar no seu coração lá porque você está prestando um louvor a Deus. E você vai sentir a presença de Deus. Mas o louvor aqui, querido, está chegando aqui, ó, nos altos-falantes aqui, nas caixas, só. Se eu estou em guerra com o meu superintendente na escola dominical, o que ele fala eu não concordo. Eu venho dar aula e Deus vai falar no coração do povo. Vai não, querido. Vai não. A Bíblia diz que até se o marido e a mulher estiverem discutido, estiverem brigado, e o marido for orar, a oração não chega no céu. Uma casa subdividida não prevalece de pé. Se não há harmonia dentro da igreja de Cristo, se não há uma unidade dentro da igreja de Cristo, Cristo não vai poder operar maravilhas. Às vezes Deus faz por uma necessidade e por cumprir a sua palavra. Porque a palavra dele não volta atrás. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai fazer algo dentro da igreja para honrar aquilo que ele falou dentro da sua palavra. Mas o que nós temos que refletir é que se não houver unidade do corpo de Cristo, não tem como o corpo ir bem. O apóstolo Paulo, ele deixa claro, ele descreve em duas vertentes. O corpo de Cristo, ele compara ao corpo humano e é uma edificação. Uma edificação com uma base trincada, uma base sem alicerce, ela vai ruir. Um corpo humano com algum membro amputado ou ferido, ele vai sentir. A mesma coisa é a igreja. Se a igreja estiver num conflito, se a igreja estiver em tribulação, se a igreja estiver dividida, ela não vai caminhar bem. Então a mansidão, a humildade são características do fruto do Espírito que o cristão precisa ter para que a unidade da igreja esteja bem. O que o apóstolo Paulo fala lá no começo da lição, e o comentarista traz muito bem. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em
toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esta é a razão, porque rogo-vos, pois eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Ou seja, o apóstolo está dizendo que nós temos que andar dignamente na vocação que nós fomos chamados. E você foi vocacionado para quê, querido? Você foi vocacionado para refletir a glória de Deus. Entenda uma coisa, eu não fui chamado por Deus, eu não fui chamado por Cristo, o Espírito Santo de Deus não me impulsionou a aceitar a Cristo como Salvador para que eu fosse um professor de escola dominical, não. Para que eu fosse um presbítero, não. Deus nos chamou para ser testemunhas vivas do Senhor na face da terra. Se você vai ser um presbítero, um professor de escola dominical, um cantor, um louvorista, um instrumentista, um pastor, um missionário, querido, isso é Deus que vai te encaminhar para a sua obra. Agora, o que Deus nos chamou, a vocação nossa, é para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas do Senhor, não escrita por tinta de homem. É isso que você foi vocacionado. E como você quer ser um reflexo de Cristo na terra, você quer que as pessoas te reconheçam como cristão, se você não é humilde e nem manso de coração? Não tem como. Você conhece aquela pessoa que fala assim, rapaz, lá perto da minha casa tem um irmão que eu vou te falar, se for para ser crente daquele jeito, eu prefiro ficar no mundo. Qual o exemplo? Qual o reflexo de cristão? Qual o reflexo de Cristo? A palavra cristão é justamente isso, né, pastor Denizar? É ser o reflexo de Cristo. Para nós caminharmos para o final, o terceiro ponto, longanimidade. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores, né? A longanimidade também é uma característica do fruto do Espírito. Tem o sentido de paciência, tolerância e, o mais importante, constância. Um cristão longânimo, ele é constante. Você quer ver? Eu conheço pessoas que é assim, cadê fulano de tal? Ih, voltou para a igreja. Aí você vai na casa da pessoa, a pessoa está lá, louvor, Bíblia aberta. Você vai falar com a pessoa, ela começa a falar 10 palavras, daqui a pouco dá uma rajada de língua estranha. O fogo puro, está na campanha, está na vigília, está no monte, está na madrugada. Mês que vem você volta na casa da pessoa. Cadê fulano? Ih, está lá no baile. Ué, mas não. Ih, já desanimou. Eu tinha um pastor, meu primeiro pastor, ele falava assim, Deus nunca mandou ninguém correr. Não corra para fazer nada para Deus. Deus sempre mandou que o povo marchasse. Você nunca vai ver o Deus falando assim, ó, povo, corra. Não, marche. Constante. Então, uma pessoa que tem longanimidade, ele é constante na obra do Senhor. É claro que todos nós estamos aptos a termos dias bons e dias maus. Mas constância é isso. É você estar adorando a Deus hoje, na alegria, mas na tristeza você está lá. Está passando por bonança? Glória a Deus. Dificuldade? Glória a Deus. Quantas pessoas que você conhece que 20, 30, 40 anos são crentes? Você vai na casa dele, tem um louvor. Daqui 5 anos você volta, está tocando um louvor. Constante. Está na obra do Senhor na terça, não deu para ir na quinta, mas está no domingo. Tem um domingo que não pôde estar, estava a trabalho, mas está lá na quarta. Não deu para ir à noite, mas se tiver um trabalho de tarde, ele está lá. Constância, irmão. É a mesma batida. Existe, né, a gente que morou na roça, quando eu morava na roça, às vezes você pegava um cavalo para trabalhar o dia, você saía 4h30, 5 horas da manhã, o cavalo naquela disparada, afoito. Quando era 9 horas, você tinha que voltar e trocar o animal. Porque ele não aguentava mais, já estava se tremendo todo, ia dar um piripaque e ia morrer. Disparado, afoito.
Aí aqueles mais antigos falavam, não, pega essa mula aqui, ou esse burro aqui. Não corria de jeito nenhum, você podia espancar, mas era batida. Você pegava 4h30, 5 horas da manhã, saía para o pasto, voltava 2, 3 horas da tarde, o animal estava ali. Ó. Mas era uma marcha constante. Então, o que está na sua mão, seja longânimo, faça constantemente. Ó, hoje se programa, ó, hoje tem culto, tem o evangelismo, tal hora eu vou ler a Bíblia, depois eu posso escutar um louvor, mas eu tenho que fazer isso. Constância é isso. Tá? Em termos gerais, a longanimidade significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Né? A pessoa longânima, e nós que estamos, né, em uma comunidade, nós falamos, né, o slogan da nossa igreja, Assembleia de Deus Nova América, mais do que uma igreja, uma família. Família tem os seus problemas, né? Toda família tem seus problemas. Então, se nós estamos numa família que aqui nossa igreja de membros, há mais ou menos quase 400, é uma família bem grande, com muitos problemas. Né? Quem diga é o pastor da igreja que tem que cuidar de todos esses filhos. Então, nós temos que suportar uns aos outros. E sem longanimidade, como é que você vai suportar? Porque cada um tem uma característica, cada um tem um gênio, cada um tem um pensamento. Então nós temos que ter o quê? Longanimidade. Durante a nossa jornada cristã, nós nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Né? Pastor Denizar, recém-chegado aí, né, na igreja, graças a Deus chegou, todo mundo abraçou o pastor, porque o pastor, quem não abraçar ele, pode caminhar para o céu logo. Mas tem pessoas que vêm para a igreja e se sente, de alguma maneira, uma hostilidade da outra pessoa. Mas aí a pessoa tem que ter o quê? Longanimidade. Por quê? Porque talvez aquela outra pessoa é o jeito dela. Uma pessoa mais fechada, uma pessoa que não conversa muito. Então a longanimidade, ela nos traz isso. Tá? São esses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. É o que diz lá em Efésios 4:2. Né? O perdão como a premissa do amor. Querido, ninguém pode dizer que ama o seu irmão se ele não consegue perdoar. Ninguém. Eu não posso dizer aqui que eu amo nosso irmão aqui. Se eu falar com ele, se ele fizer algo comigo, eu falar, eu amo ele, mas não perdoo. Que amor é esse? É a mesma coisa, então, de Cristo. Cristo morreu na cruz por mim. Eu fiquei 32 anos desviado do caminho do Senhor, praticamente, no mundo. Fazendo tudo que não devia. Fazendo coisas que abominavam os olhos do Senhor. Mas o Senhor me ama, me resgatou, mas não perdoa os meus pecados. Não perdoa os meus erros. Que amor é esse? É aquilo que nós falamos aqui no começo. Ninguém pode amar a Deus, que é Espírito, se não amar o seu irmão que está do seu lado, que pode vê-lo. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo meus irmãos? Então, como eu posso dizer que eu perdoo fulano, que eu amo fulano, se eu não posso perdoar? Se eu não libero o perdão? Então, a longanimidade, ela traz o perdão, que é a premissa do amor. Se você é capaz de perdoar, você é capaz de amá-lo. Às vezes nós invertemos. Eu amo, mas não perdoo. Querido, você tem que perdoar para poder amar. Porque se você não perdoar, você não ama. Não tem como você amar uma coisa e você não perdoa. Você pega um exemplo de um casal. A pessoa, um cônjuge trai o outro. Não, eu vou viver com ela porque eu amo ela, eu vou viver com ele porque eu amo ele, mas eu nunca perdoei. Você não ama. Você está vivendo porque ou aparência, ou você está convivência. A pessoa vive 20 anos com a pessoa, 15 anos, já conviveu com aquela pessoa, é um convívio. A pessoa não se sente, se ela sair dali, ela não tem para onde ir, vai voltar para a casa dos pais, vai para a casa dos filhos, não tem para onde ir, então vai ser cômodo para mim viver aqui. Eu amo, mas eu não perdoo. Não existe isso.
Se você ama, você perdoa, porque você tem que perdoar para amar. Tá? O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. E a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. Né? O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, ele vai falar isso, lá no capítulo 1, versículo 22. Então, nós temos que viver com nossos irmãos, suportando os nossos irmãos uns aos outros em amor. É claro que eu nunca vou, né, aceitar o que todo mundo diz. Ah, o pastor Denizar tem um pensamento, o nosso irmão ali lá da Argentina tem um pensamento. Ah, mas não, o pensamento do pastor Denizar está certo. Não, mas o pensamento do nosso irmão também está certo. Ué, aí você não está querendo, você não está suportando, você não está em amor, você está, né, massageando o ego de um e de outro, você está querendo ser bonzinho com todo mundo. Por isso que o apóstolo diz que nós devemos suportar uns aos outros, né, em amor. É claro que eu não vou aceitar o que todo mundo fala, mas eu vou suportar uns aos outros. Nós vamos estar vivendo, né, uma relação nessa comunidade que nós chamamos de igreja aqui na terra, né, a igreja local nossa, em amor. Por que tem que ser em amor? Porque se não for em amor, como eu tenho condição de perdoar quando um irmão me ofender ou quando eu ouvir algo que vai, né, me ofender? Então tem que ser em amor. A longanimidade, ela é uma qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Amém? Nós vamos ver aí, na conclusão, o convite do apóstolo Paulo aos crentes para viver um viver digno de uma perfeita unidade. Para garantir a unidade e fazer desaparecer as dissensões, mostramos que algumas virtudes são essenciais, né? Então, se nós colocarmos num gráfico, os 3 pilares que o apóstolo Paulo recomendou para a igreja de Efésios, a Bíblia está na lição de hoje, está nos recomendando para nós mantermos, que é humildade, ela fortalece a unidade. A mansidão, ela vai gerir os conflitos, tá? Então a humildade, ela vai fortalecer a unidade. Quando você chega numa igreja que você encontra irmãos humildes, você se fortalece naquela igreja. Quando você chega ali que você se fortaleceu e há um conflito entre essa igreja, mas existem irmãos mansos ali, com um fruto de mansidão, com a característica de mansidão, aqueles conflitos vão acontecer, mas vão ser geridos ali naquele momento. Tá? E a longanimidade, ela suporta os erros alheios. Então, através desses 3 pilares, nós conseguimos ter uma unidade dentro da igreja de Cristo. Né? Então, através desses 3 pilares, nós vamos trazer essa unidade para a igreja de Cristo e viver uma comunhão com os irmãos e uma comunhão com Deus. Volto a dizer, se nós não tivermos uma igreja que vive em comunhão, nós não vamos conseguir agradar o Senhor plenamente. Uma casa subdividida, ela não prevalece. Amém, queridos? Eu quero agradecer a Deus por mais essa escola dominical. Nós vamos estar encerrando, em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor, orando a Deus, para que Deus possa nos abençoar e continuar nos guardando deste mal que está, né, aí fora, esse vírus que está afligindo muitas e muitas famílias, afligindo a sociedade mundial, né? Mas nós cremos num Deus que guarda os seus e que faz sempre a sua vontade. Volto a dizer, como nas outras aulas, tenha certeza, querido, tenha certeza, minha querida, nada está fora do controle de Deus. Tudo está no controle do Senhor. Deus não deixou nada fora do seu controle. Tá? Vamos orar ao Senhor, aqueles que quiserem se colocar de pé. Volto a dizer, aqueles irmãos que queiram rever a aula, rever os cultos,
acessem, né, os canais digitais, o Facebook da Igreja Assembleia de Deus Nova América. Temos também o portal da IBD Interativa. Lá você pode deixar o seu comentário, fazer perguntas da escola dominical. Faça isso, nos ajuda muito, tá? Em nome de Jesus. Senhor Deus, graça nós te damos mais uma vez e te glorificamos por esta noite, Senhor. Obrigado, ó Pai, por mais essa escola bíblica dominical. Que o Senhor continue, Senhor Deus, na tua igreja, que somos nós, ó Pai. Abençoa este culto que vai se iniciar, um culto de glorificação ao teu nome. Estamos vivendo momentos difíceis, mas nunca vamos deixar de te adorar. Nunca vamos deixar de glorificar o Senhor, porque temos a certeza, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada foge das tuas mãos, nada foge dos teus olhos, Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida de cada um, que cuida da humanidade, que cuida de tudo, ó Pai. Obrigado, Senhor. Assim nós passamos tudo em tuas mãos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até o culto que vai começar daqui a pouquinho. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.